Olha aí, pessoal, contrariando as minhas expectativas, o Boletim Focus veio pior do que na semana passada. Pois é, eu achei que aquele teatrinho todo do Lula e do Fernando Haddad sobre questões fiscais, sobre equilíbrio, que vamos perseguir isso, vamos cortar 26 bilhões de reais em gastos no ano que vem e etc., eu achei que isso iria convencer o mercado, pelo menos aqueles que são consultados pelo Banco Central, para fazer o Boletim Focus. Afinal de contas, o dólar caiu consideravelmente nos últimos dias, não é? Mas parece que não, o engano não foi tão grande assim, e o Boletim Focus foi publicado hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, com a 9ª semana consecutiva de piora da inflação. Vamos dar uma analisada nesses números, nesses dados, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Qual que é o ponto aqui? Boletim Focus, você sabe, um relatório que é divulgado pelo Banco Central, é feita uma análise com vários economistas, analistas, pessoal do mercado financeiro, avaliando o contexto da economia brasileira, o que passou e o que está acontecendo no momento para fazer previsões para 2024, 2025, acho que 2026 também, mas nós vamos analisar o presente ano e o próximo ano também nessa nova análise que veio pior mais uma vez. 9 semanas consecutivas, mais de 2 meses, em que as expectativas do mercado vão se deteriorando. Então vamos dar uma olhada naquele conhecido gráfico do pessoal do Poder 360, mostrando aqui a variação do que foi avaliado pelo pessoal do Boletim Focus 4 semanas atrás, praticamente um mês atrás, na semana passada e hoje, dia 8 de julho, né? Aqui, esses numerozinhos que estão acima da minha cabeça aqui, quando tem a setinha verde apontando para cima, são números melhores. Setinha vermelha apontando, aliás, a direção não faz diferença, tá? Se é setinha verde, o número é melhor. Se é setinha vermelha, o número é pior. Pode subir ou descer a depender do indicador. E o igual, obviamente, é uma permanência disso aí, né? Então, a inflação é o que mais chama a atenção nessa história. Por quê? Existe a meta de inflação estabelecida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que o Banco Central precisa perseguir, que é de 3%. Essa é a atual meta da inflação. Tudo bem que a partir do ano que vem o mecanismo para se atingir essa meta aí é outro, né? Que é a meta contínua, né? Não é mais o ano calendário fechado. Mas, enfim, para 2024, essa é a situação. 3% de inflação é o desejado pelo Banco Central, pelo CMN, né? Só que há uma margem de tolerância de até 1,5%, chegando a 4,5% como o limite para a inflação no Brasil naquele período de tempo, no caso 2024 e 2025 também, um ano que tem 3% de meta de inflação da mesma forma que agora. Isso aí é o máximo que a inflação pode chegar dentro do ano. Portanto, a partir daí, a meta já foi para as cucuias, já foi para o beleléu. A previsão do pessoal tem subido 9 semanas consecutivas no que se refere à inflação, se distanciando muito do centro da meta, que é 3%, e se aproximando perigosamente do teto, que é 4,5%. Previsão em si não é o problema, o Banco Central não vai ser responsabilizado por previsões, mas esse pessoal faz uma previsão com base na leitura de um cenário, e o cenário não é positivo. É por conta disso que nós temos a inflação, então, que estava cotada pelo pessoal do Boletim Focus em 3,90% lá um mês atrás, 4 semanas atrás, isso saltou já para 4% no boletim anterior e agora está em 4,02%. Veja como está se aproximando de 4,5% aqui de forma perigosa e se distanciando do centro da meta de forma irreversível, eu diria. Esse ano não volta, não se aproxima mais de 3%.
E eu acho que vai chegar perto de 4,50, essa é a verdade. E o resultado para 2025 também piorou, embora um pouquinho, né? Tava 3,87, saltou para 3,88, mas também mais perto do teto da meta de inflação do que do centro da meta de inflação. Um cenário assim bastante ruim, um prognóstico que não é interessante para a economia brasileira. E por conta disso, de você ter uma inflação persistente, a taxa Selic vai permanecer alta por mais tempo. Então, as previsões foram mantidas em relação ao Boletim Focus anterior, 10,5% para 2024, o que indica que a taxa não vai ser mexida mais pelo Banco Central até o fim deste ano, segundo o que o pessoal do Boletim Focus, né, pesquisado, avaliado pelo Banco Central, segundo o que eles estão estimando aí. E para o ano que vem, a taxa Selic vai chegar em 31 de dezembro em 9,5 pontos, ou seja, vai haver uma queda de 1 ponto percentual no decorrer do ano. Como nós temos reuniões aí a cada 45 dias, a cada 3 meses tem 2 reuniões, então são 8 reuniões, isso, né? 8 reuniões, 6 reuniões, enfim, né? São 4 trimestres, são 8 reuniões mesmo, né? Falei certo. Ou seja, em metade dessas reuniões não vai haver corte se for mantido o atual patamar de 0,25. Ou então, os cortes vão acontecer só lá no final do ano, quando vai haver algum tipo de recuperação. É pouca coisa para um ano inteiro isso aqui, mas foi mantido de forma geral. Aqui está a maior surpresa para mim, porque eu esperava que a previsão do dólar caísse por conta do que aconteceu na semana passada, e aí então o pessoal falou lá do compromisso fiscal do governo, o Lula deu a entender isso também, e o dólar caiu. Ainda assim, o pessoal manteve aqui 5,20, igual o boletim anterior, e mais do que isso, aqui para 2025 o valor subiu em relação à semana passada, 1 centavo, mas subiu. Eu achei que ia cair e que ia cair consideravelmente. Se vai ter efeito posterior nas próximas semanas, a gente vai saber. Hoje, o pessoal não está confiante nesse cenário definitivamente. E aqui no PIB é onde a coisa realmente incomoda. Aqui realmente, eu já falei disso no meu último vídeo sobre o Boletim Focus, que foi feito na segunda passada, você deve ter assistido na terça-feira passada, em que eu tratei da questão do PIB. Qual que é o problema? Você está vendo aí que a previsão para o PIB deste ano subiu mais um pouquinho, 2,10%, só que a previsão para o ano que vem caiu mais um pouquinho, 1,97%, né? Então, tá caindo pouco, mas tá caindo. Bem como o aumento aqui está subindo de forma quase nula, mas ainda é uma subida. Mas o que isso aqui significa na prática? A minha leitura disso é: o aumento do PIB aqui vai ser justificado por inflação, ou seja, o governo imprimindo dinheiro, isso aí vai circular na economia de alguma forma, vai ter mais consumo, vai ter mais investimentos talvez, tudo isso reflete aqui no aumento do PIB, fora os gastos estatais que estão subindo. Isso também reflete no PIB, acredite ou não. Só que, como você tem esse cenário do voo da galinha, um PIB crescendo de forma maquiada por conta de uma situação econômica atípica, não sustentável, mas que engana, o que você tem logo na sequência é uma correção desse cenário com uma queda econômica. No caso aqui não é recessão, é um PIB mais devagar, mas isso já indica que o pessoal considera que o fôlego da economia brasileira vai cair no próximo ano. 1,97% de crescimento econômico sem pandemia, sem o país estar envolvido em guerra, sem nenhuma crise econômica mundial acontecendo, isso aqui realmente é uma tragédia para a economia brasileira e demonstra uma piora da perspectiva de mais longo prazo. 2024 ainda vai enganar, os números ainda vão apresentar um cenário econômico que pode até pegar desprevenido algum incauto, mas o longo prazo vai demonstrar a realidade, que esse cenário de gastança estatal é insustentável de maneira geral. Todos esses números aqui dão a entender que, de fato, os discursos do Lula
não convenceram o mercado. Eu não sei exatamente quanto tempo que demora desde a consulta que o Banco Central faz e a publicação desses dados. É semanal, então acho que isso é feito todas as semanas, mas eu não sei qual dia. Se isso foi feito no começo da semana passada, pode ser que não tenha tido o impacto das falas do Lula ainda, porque isso aconteceu na quarta e depois na quinta-feira. Agora, se isso é mais para o final da semana, é porque o pessoal não acreditou no discurso furado do Lula e, vamos ser sinceros, estão fazendo certo e não acreditar naquelas bobagens. Está aí, o pessimismo do mercado segue firme e forte. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.